Meus irmãos, eu me chamo Rosana, eu faço parte do grupo de oração Fogo do Céu, que é o grupo de oração do Lindomar. A nossa coordenadora de promoção humana está aqui, que é Jesus, a minha irmã também. E eu sou casada, tenho 2 filhas, faço parte do Ministério de Pregação e Ministério de Formação. É uma alegria estar aqui, né? Agradeço, obrigada, irmã. Agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, de nós fazermos esse momento, né, de estudo, que é uma graça de Deus, com um tema que, sinceramente, gente, quando eu li, vocês não sabem a alegria que me deu, sabe? Voltei às raízes de quando você inicia na renovação. Gente, eu voltei lá e eu naquele momento fiz uma avaliação, né, de como eu ando, porque todos nós somos servos. Agora, o que o Senhor me fez refletir foi: que tipo de servo eu estou sendo? Aí o Senhor me voltou lá no início, quando a gente entra, né? Eu lembro que teve um ano que a renovação trabalhou, que a gente devia voltar ao primeiro amor. Nós vamos ver por que a gente deve voltar ao primeiro amor. Por que a gente perde não é o amor, mas essa essência inicial? E a gente fica assim, ó: Senhor, não sinto mais as mesmas coisas. O Senhor não age em mim, né? O Senhor continua agindo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. E no processo, quem mudou fomos nós, né? Então a gente precisa, primeiramente, se olhar como servo. Como é que nós estamos servindo? E é isso que o nosso tema hoje vai, né, buscar, vai pegar assim um pouquinho, né, na nossa essência de servo. Nós precisamos relembrar, porque todos nós sabemos, mas nós precisamos relembrar o que é um servo dentro da renovação carismática católica. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas lá na paróquia, na Nossa Senhora da Vitória, o grupo de oração sempre foi sinônimo de servir. Isso acontece na paróquia de vocês? Sim. Vamos fazer uma adoração. Ninguém sabe fazer adoração. Chama o povo do grupo. Estão mentindo? A gente quer uma manhã de espiritualidade. Ninguém sabe fazer. Chama o grupo de oração ali que o povo reza. Ou da RCC. Né? Da RCC. Né? A gente precisa de uma formação. O povo lá da RCC. Entendeu? Então nós somos modelos de servo para outros. Agora, gente, nós precisamos ter como modelo, né, quem realmente é modelo de servo, tá? Então o nosso tema é o servo inserido na realidade. É o terceiro tema da apostila. É o servo inserido na realidade. Porque São Paulo vai dizer: nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele, não é isso? Nós pertencemos a quem? Ao céu. A gente vai viver aqui, na realidade que a gente vive. Nós vamos trabalhar, nós vamos casar, nós vamos ter filhos, nós vamos criar nossos filhos, nós vamos criar nosso neto, nós vamos ter casa, nós vamos viver com todo mundo. Mas o sentimento de pertença não é da terra, é do céu. A gente vai sempre ser o quê? Estrangeiro. Tem até uma música, né? O céu é o meu lugar. Pronto. Eu só lembro que tinha uma música que falava de estrangeiro. Entendeu? Esse é o nosso. Isso aí é o que a gente tem que botar pra frente a vida toda. O mundo está se acabando, está pegando fogo. Vamos rezar. O que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Mas o mundo não é nosso. O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso objetivo. São Paulo já dizia isso, né? Entendeu? Afeiçoai-vos as coisas do alto, tomai feição, amor, as coisas do alto. As coisas da terra, não. Aquilo que é próprio da terra, não. Né? Então a gente precisa. Então serve inserido na realidade. Nós temos 2 modelos de servos. 2 apenas. E esses 2 precisam ser os nossos modelos para a vida: Jesus e Maria.
Entendeu? Não se nivele por baixo. Não se nivele por baixo. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a comparar, e aí é onde mora o erro. Não, mas eu sou uma serva boa, porque a irmã, você vê, a irmã não veio para casa de Maria. A irmã chama para a missão, a irmã não vai. Meu irmão, essa comparação, ela é muito baixa. Não se compare a outras pessoas, a não ser que você esteja se comparando ao São Padre Pio, ao São João Paulo II, né? A Madre Teresa, Santa Dulce. A não ser que você esteja se comparando assim. Aí eu digo, tá. Aí tudo bem. Mas se você estivesse comparando ao irmão, o irmão, não vá nessa, que aí o seu servo cai. Então, os dois modelos de servo que nós temos que ter é Jesus e Maria. Vejam, as Escrituras vai dizer o seguinte: Jesus é o servo de Deus. Ele veio até nós, deu sua vida para nos salvar, por amor. O amor de Deus Pai, que fez o Deus Filho vir e nos salvar. Então, a gente vai ver que um Deus que é acima de tudo, não se pegou copiosamente a sua condição divina, mas se fez homem. Bem aqui é o modelo de servo. Deus desce do céu para se fazer homem, para elevar os homens. Ele desce do céu. Ou seja, não se pegou a sua condição divina, mas se fez homem para nos servir. O próprio Jesus vai dizer: eu não vim para servir, mas para... Não, perdão, o contrário. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Não é isso? E aí, Jesus, nessa condição, ele vai elevando também um pouco a condição do servo. Mas ele não tira a essência do servo. Nós vamos chegar ao que vamos saber que já o que é o servo. Porque a gente está esquecido o que é o servo. Vejam, quando Jesus coloca, inclusive na oração eu até gosto de dizer assim, eis aqui, ela diz, eis aqui é serva. Eu gosto de dizer, eis aqui é escrava. Por quê? Porque a gente perdeu justamente o que é um servo. Um servo é um escravo. O servo no tempo de Jesus era um escravo, tá? Era aquele que dependia do seu Senhor para tudo. O servo, ele não tinha voz, mas ele confiava no Senhor para tudo. Ele confiava no seu Senhor. Por isso que Jesus vai dizer servo, Maria vai dizer serva, mas na condição de escravo. E nós somos os servos de Deus, então nós somos escravos de Deus. Nós temos que depender em tudo de Deus. Nós temos que confiar em tudo em Deus. Mas minha gente, é tudo. E é aí onde a gente perdeu a essência do primeiro amor. Porque lembrem, quando vocês entraram, e eu entrei na renovação, a gente não sabia de nada. Estou mentindo? Nada. E a gente dependia de quem? Isso. E daqueles a quem Deus colocou para nos pastorear, não foi? A gente via com aquela ânsia. Por quê? Porque você não sabia o que ia acontecer. Você estava ali, você ficava esperando o que o coordenador ia fazer, o que o outro ia fazer. Entendeu? Por isso que tem aquele primeiro amor. Aqui você se joga. Porque você está esperando que saia alguma coisa dali. Aí com o tempo, as nossas asinhas vão crescendo. E a gente vai achando que a gente sabe das coisas. Que nós sabemos mais do que Deus. Aí o coordenador diz assim, vamos fazer uma missão, assim. Aí começa. A Ave Maria foi escolher justamente esse dia. Podia ter sido no sábado, mas escolher justo no domingo. Aí se escolhe no sábado. A Ave Maria escolheu no domingo, sábado, um monte de trabalho.
Não, pelo amor de Deus. Por que não escolheu outro bairro? Já foi lá, já teve uma missão lá no passado. Agora o bairro fulano não teve. É bem aqui que mora o perigo. É bem aqui que nossas asinhas crescem. E a gente esquece de que nós somos dependentes de Deus. E nós esquecemos que os nossos coordenadores, os nossos pastores têm uma unção especial de Deus. Que quando eles vão fazer algo, eles rezam, pedem orientação a Deus, se confiam e Deus fala. Aí não, aí a gente começa no zum. Aí porque. Aí a gente perdeu a condição de escravo. A gente perdeu totalmente a condição de servo. Porque nessa pindainha a gente vai. E a gente acha que tá tudo bem, é só uma opinião. Entendeu? Aí a gente perdeu a essência, aquela essência do amor, aonde você chegava e dizia assim: olha, gente, nós vamos sair agora 10 horas da noite, vamos evangelizar. Você, vamos! Nós vamos sair no domingo, no BR, meio-dia para evangelizar. Você, vamos chamar o povo, porque você quer dar aquilo que você está experimentando que é o melhor. Aí depois a gente começa a mentir. Tá? Então, vocês esqueci mais alguma coisa de Jesus. Bem, Jesus veio para servir. É tanto que, na época de Jesus, o servo, o que o servo fazia? Lavava os pés. Não sei se vocês, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de assistir o The Chosen, né? São os escolhidos. Sim. Aí a gente vê essa cultura. Eles andam por todos os lugares, com as sandalinhas, aquela pissarrona. Aí quando eles chegam em casa, o costume é tira as sandálias. Aí na porta de casa tem uma bacia com água. E quem não tem o servo, lava os pés, para poder entrar com os pés limpos em casa. Mas o Senhor, dono dos servos, os servos já estavam esperando para lavar os pés. E aí, Jesus, para se fazer entendido, porque às vezes ele precisava realizar algumas coisas para que os discípulos entendessem, para que nós hoje entendêssemos. Tá? Então, Jesus faz o quê? Se coloca na condição de servo, de escravo. Vai lavar os pés dos discípulos. Então, a condição total. Jesus disse: da mesma forma como eu fiz, façam vocês com os outros. Mas só lavar os pés, se for só lavar os pés era bom, né? É o servir como um todo. É o servir desapegado. É o se doar por inteiro. É fácil? Se alguém disser que é fácil, eu vou pegar a receita. Porque, minha gente, pelo amor de Deus, mas é no sacrifício também que mora a salvação das nossas almas e dos irmãos. E das almas que a gente reza pelos que estão no purgatório. Maria, a moção a ela, né? Eis aqui a escrava, você é escrava na serva, né? Serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Bem aqui a apostila veio com uma unção extraordinária. Pegou esse pequeno versículo e dividiu em 4 partes. Gente, eu fiquei assim, maravilhada, né? Eu digo, eu devia ler cada pedacinho, né? Então, o primeiro ponto: eis-me aqui. Tá? Então, como ela colocava na moção, né? Ela teve uma pequena dúvida: mas como vai fazer isso? Aquela coisa assim, que a cabeça roda. Mas ela foi: eis aqui a escrava do Senhor, faça assim segundo a tua palavra. Eis aqui. É a condição primeira. É a condição primeira. Eis aqui. Ora, se você diz eis aqui, o Senhor acredita em você. E aí o Senhor vai te chamar. Aí entra o quê? O servo cheio de nhenhenhen. Ah, mas assim, domingo
Que domingo eu tive que lavar fruta. Domingo eu tive que fazer comida da semana. E domingo é o dia. Gente, se você começar a pensar nisso, a Deus, você diz um não. Não tem como, tá? O eis aqui de Nossa Senhora foi um eis aqui sem pensar nas consequências. Ora, ela não estava casada, ela ia para ser grávida, José podia deixar ela, denunciar ela podia ser apedrejada, podia morrer. Gente, uma série de leis que existiam ali, que ela podia ter. Isso, o senhor está querendo demais, o senhor está pedindo demais, tá? Ou seja, ele esperava o sim, ele recebeu o sim, e depois ele foi providenciando tudo. Vá lá, Gabriel, não sei se era Gabriel, né, que apareceu para José, mas como a gente sabe que o anjo que fala é ele, o sonho eu acredito que também tenha sido ele, né? Vai lá, aparece lá em sonho para José e diz para José, fica calmo que é tudo. Então o Senhor vai providenciando tudo, o Senhor vai abrindo os caminhos, tá? Então vejam, Lindomar me ligou, né? Aí disse assim, eu tenho um convite para você. Na verdade não sou eu, não, é o Senhor. Quando ele disse ao Senhor, eu disse sim. Ele disse, não vai nem esperar para ouvir o convite. Eu disse, por quê? Dê só os detalhes do convite. Ora, se é o Senhor, eu vou dizer não. Eu vou parar, ficar... Me dê 3 dias para pensar. Né? Não. Ele disse, não vai nem esperar, não. Não vou. Você me passa os detalhes, você passa o que você quer, como funciona, me dê as ordens e eu vou. Ora, se foi Deus, entende? Agora, na minha condição, se eu tivesse parado para pensar, tivesse dito para o Lindomar, amanhã eu te dou a resposta, eu ia pensar, domingo é dia de lavar roupa, é dia de fazer a comida da semana. E domingo, meu marido leva minha mãe e minha tia para outra coisa, e tem minha filha, como é que vai ser, que hora que vai chegar? Não, tomada não. Entendeu? Por isso que no eis aqui, a primeira condição que você tem que fazer é dizer sim. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa, porque o Senhor, Ele vai providenciar todas as nossas necessidades. Não adianta, minha gente, a gente precisa entender que a gente não acrescenta nem um fio de cabelo na nossa cabeça, tá? Mas quando a gente diz sim, aparece até quem vai fazer comida lá na sua casa para poder você ir para a missão. Não já aconteceu, não? Já acontece. Acontece que naquele dia aí o marido que você está preocupado, não, eu vou para a casa da minha mãe, aí seu filho se resolve, tudo se resolve. Por quê? Porque quem providencia é o Senhor. A nossa parte é dizer sim. Eis aqui a segunda parte que ele vai colocar. A serva do Senhor. Então vejam, nós tivemos, né? No eis aqui, nós tivemos também, vamos lembrar, né? Dos profetas de Deus, né? Quando o Senhor diz para Abraão, deixa a sua terra, deixa tudo aí, deixa a tua família, deixa tudo e vai como eu estou te mandando. Abraão não pensou 2 vezes. Abraão disse, eu vou, Senhor. Né? Quando o Senhor chamou Moisés, entre aqui, Moisés, na sarça ardente, e chama Moisés disse, Senhor, não sou galho aqui de você falar, mas eu estou aqui. Então, quando o Senhor vai chamando, né, a gente precisa ter esse sentimento do sim, que é de Deus. Nunca percam o link com a essência de um servo. O servo é aquele que confia em Deus, que confia no seu Senhor, que sabe que Deus está providenciando. Então é por isso que nós dizemos sim. Porque quando o coordenador nos chama para qualquer coisa,
A gente sabe que ali vem de Deus. Porque nós somos servos. Nunca percam a essência do que é um servo. Voltou. Eis aqui a segunda palavra. A serva do Senhor. Então vejam. Se colocar sempre nessa condição. Se colocar sempre nessa condição de servo. Tá? Sempre. É sempre pensar nisso. De que nós estamos para servir. Que nós confiamos em Deus. E servimos com alegria. Porque isso é importante, minha gente. Nós vamos encontrar, até o momento de nós servirmos, nós vamos encontrar muitas barreiras. Nós vamos encontrar o inimigo de Deus nos tentando de todas as maneiras. Para o quê? Para a gente desistir. Para a gente se amargurar. Para a gente ir com o peso. E nós temos que perceber essas artimanhas do inimigo na nossa vida. Mas o servo é aquele que serve com alegria. É aquele que deixa tudo e vai. Vamos lembrar de Abraão. Deixou tudo. Deixou suas terras, deixou família, deixou gado, deixou suas crianças, deixou tudo. E foi com alegria servir ao Senhor. Então, o servo é esse que vai servir com alegria. Nossa Senhora serviu com toda alegria. E ainda serve com toda alegria. Porque está aqui nos servindo o tempo inteiro. Então, nós precisamos sempre nos colocar nessa condição de servo, nessa condição de escravos. Não vamos perder isso nunca mais na nossa vida. Porque senão a gente perde a nossa essência, a nossa raiz. Porque eu não estou falando só de servir a coordenador da renovação, não. Mas eu estou falando de servir a Deus. A consequência de você servir na renovação é só uma consequência porque você já está servindo a Deus. Porque senão, quando a gente estiver rezando, quando a gente receber de Deus as moções, a gente ainda vai duvidar. Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que ir? Será? Ora, Deus está falando, minha gente. Entendeu? E com o tempo a gente vai questionando o próprio Deus e se colocando no lugar dele. Cuidado, quem fez isso? O demônio. Lúcifer se colocou no lugar de Deus. O primeiro pecado, o mais terrível de todos. O primeiro pecado capital. A essência dele. E é o mais terrível de todos. O pecado que nos tira de Deus. A soberba. Por isso que Jesus vai nos dizer: sejam escravos, dependam do seu Senhor. Porque aquele que não depende de Deus, aquele que não diz, eis aqui, a escrava do Senhor, o servo do Senhor, não é de Deus. Porque foi justamente o contrário que Lúcifer fez. Não, eu não aceito. Nós temos as nossas opiniões. Quero dizer para vocês, nós temos as nossas opiniões. Mas nós temos que guardar para nós. Quando a gente estiver servindo, guarde para você. A nossa opinião é a opinião da igreja. Tá? Não vamos contaminar os outros. A gente pode até contar com uma pessoa muito próxima. Se seu marido for de igreja, entender as coisas. Porque se seu marido ou sua esposa não for de igreja, não fale, porque você dá contra testemunho. E aí a pessoa já toma abuso, porque toda vez você está lá reclamando, que essa igreja não presta não, um monte de gente lá que não presta. Ele vai duvidar do marido ou da esposa, vai ou não vai? Pegue alguém em quem você confia muito, entendeu? Você sabe que vai ficar de bico fechado e vai lhe entender. Quando você disser assim, olha, eu não concordo não, eu vou calada, mas estou dizendo só para ti. Em confiança, quase que em confissão. Chego com o padre e digo, padre, vim me confessar. Padre, eu não concordo com o coordenador que ele está fazendo isso. Me dê sua bênção.
Porque a gente vai arrastando uma multidão dando contra-testemunho, minha gente. Entende? Isso está fazendo muito mal à igreja, porque é algo que entrou, isso é a fumaça de Satanás aqui dentro. Tá? E a gente está sendo contaminado. Esse horror de coisa que tem nas redes sociais. Tire tudo. Exclua tudo. Bote bons padres nas suas redes sociais. Bote pessoas que vão elevar o seu nível, que vão estudar com você o catecismo da Igreja Católica, que vão estudar as cartas dos papas, né? Tudo que surgiu, o concílio, ou seja, aquilo que vai nos levar ao que é a igreja, que vai estudar a própria palavra de Deus. Aquele padre que prega a palavra de Deus e diz: está dito, está aqui, você vai para o inferno se você não fizer. Tá? Porque Jesus disse, minha gente, a gente vai contestar agora o que Jesus diz. O mundo está contestando. Tá? Nós estamos sendo contaminados por isso. E a gente vai, não, mas é só minha opinião, não. Cuidado. Se sua opinião não edificar, cuidado com isso. O céu não dá opinião, não. Aí Maria lá, né? Olha, é o seguinte, Deus quer que você faça isso, seja assim, Maria. Ah, meu Deus. E por que ele não espera eu casar? Ele espera eu casar, quando eu casar, aí você volta, aí sim, posso até não ter nada com José, mas aí você volta. Desse jeito, gente, contestando os planos de Deus. Agora nós contestamos os planos de Deus. O mundo está aí dizendo que Jesus não disse, ou então colocando palavras na boca de Jesus, dizendo, não, é porque naquele tempo, mas se Jesus vivesse aqui, ele também ia passar, não. Não ia, porque está aqui, não ia, gente. Mas o mundo está aí. E hoje, a depravação de hoje está pior. Sodoma e Gomorra. Tá? Então a depravação hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Inclusive eu vi até uma análise de um padre dizendo que a humanidade os novos bárbaros. Por quê? Porque os pagãos, eles respeitavam. Os pagãos, eles sabiam o que eram as virtudes e as leis. Eles não praticavam as virtudes, mas eles praticavam a lei. E os bárbaros não praticavam nada. Então, a humanidade se tornou um novo bárbaro e não pagãos. Porque não há respeito de forma nenhuma. Ao contrário, né? Nós estamos sendo atacados de dentro e de fora. Tá? E o pior ataque é o que vem de dentro. Porque esse a gente fica meio que indefeso. As pessoas vão esquecendo que o nosso Deus, ele é o Deus dos pagãos, o Deus dos não pagãos. Sim. O que Deus espera de nós? A conversão, tá? Então, cuidado. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é amor e misericórdia para os que mudam de vida. Jesus disse: vai, deixa tudo e vem. Né? Tu disse pro rico: ah, Senhor, mas eu já pratico a lei, eu já faço tudo isso. Tá bom. Deixe tudo e venha. Dê tudo que você tem aos pobres. E venha. Ele quis praticar a conversão nesse sentido? Não. A conversão de quê? Do desapego? Não. Aí Jesus disse: ah, mas como eu sou amor e misericórdia, você está no céu. Aí a gente sofre aqui, tá? Para viver as virtudes. A gente faz todo tipo de sacrifício. Aí quem está lá no mundo, na promiscuidade, fazendo tudo que não presta, vai para o céu junto com a gente. Que Deus lindo e justo. Onde é que está a justiça nisso aí? Aonde? Não tem justiça nem para nós. Vocês imaginam Deus? Gente, a palavra-chave é conversão. Eu chego aqui, me olho, me vejo, está errado. Eu tenho que voltar.
Aí Deus diz: minha filha, meu amor, estou aqui de braços abertos para você. Mas olha, a pessoa está lá, não olha nem para Deus, está dizendo que Deus não existe, está fazendo todo tipo de coisa, dizendo que Jesus... Eu não vou nem contar para vocês. Não sei se vocês sabem, eu tenho medo de escandalizar vocês e traumatizar, como eu estou traumatizada. Hoje está levantando uma cultura, né, que o diabo não existe. O diabo não existe, que ele é uma invenção. O inferno não existe. Uma invenção Da Igreja Católica, para colocar medo. E aí, outra coisa. O nosso Deus é um Deus opressor. Tem um filme que está na Netflix e o nome é Lúcifer. Só que lá eles colocam o diabo Bonzinho que saiu do inferno e que foi prejudicado por Deus. E ele se cansou daquilo que veio para a terra. E ele ama e ele ajuda. Jesus. Vamos lá. Terceira parte. Faça-se em mim. Tá? Eu já até coloquei isso para vocês. Por que eu faço assim em mim? É a gente não colocar condições. Porque no momento em que a gente começa a colocar condições, a gente começa a dizer: isso está muito difícil, essa data não dá, essa hora não dá, isso aqui não vai. Ah, mas isso aqui não vai dar certo. Tá na cara que não vai dar certo. Tá? Então, pronto. Bem aí não vai dar certo porque você já está colocando o empecilho. Né? Então, o faça-se em mim é simplesmente acreditar de que a gente se lançar, se jogar, como nós fazíamos lá no início do nosso primeiro amor. Quando foi que a gente disse não vai dar certo? Nunca! Nem duvidar no nosso coração nós duvidamos. Quando dizia vamos para o retiro, mas não tem comida, não tem ônibus, não tem gasolina, não tem dinheiro. Deus vai providenciar. A gente nunca disse assim: eita, será? Nunca. Nunca. Então, a gente não pode começar a colocar empecilhos, porque a gente não vai fazer. Somos nós que não vamos fazer, não é Deus, mas é a gente. É a gente que não se abre para a graça de Deus. Tá? Não necessariamente é uma coisa assim muito visionária. A gente começa a colocar. E a Ave Maria, isso é muito visionário. Eu sei que o cansaço muitas vezes bate, mas nós temos que entregar o nosso cansaço nas mãos daquele que pode. Porque vejam, minha gente, Deus é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos enche de graça, é Ele que nos capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos manda para a missão. Então não somos nós, a gente precisa entender isso. Não é as nossas forças, não é a nossa capacidade, mas é aquilo que vem de Deus. Quem chama? Deus. Quem capacita? Deus. Quem faz a obra acontecer? Deus. Somos só um instrumento. Como esse microfone aqui é um instrumento, é a gente. Nas mãos de Deus. Tá? O que Deus está fazendo? Está conduzindo. A quarta parte. Segundo a tua palavra, o servo obedece ao Senhor. O servo obedece. Obedece. O servo obedece. Tá? Não podemos esquecer. O servo obedece ao Senhor. Mas só obedece quem é humilde. Já vou ler uma passagem aqui para vocês. Vejam. E aí a gente fecha o quarto, mas eu vou passar para o segundo ponto, tá? Nossa hora está avançada. As características do servo: autenticidade, humildade genuína, sinceridade absoluta. Tá? Vou pegar aqui da apostila mesmo. Autenticidade não consiste, minha gente, em a gente ser o super-humano que é o que vai fazer tudo e o que pode tudo. A primeira coisa que nós temos que nos enxergar é como falhos. É uma coisa que está ligada à outra aqui. Não se separa, tá? A gente fala assim separado, mas não é separado. Por quê? Porque eu só consigo me enxergar como falha
se eu tiver humildade. Porque a minha coordenadora diz: Rosana, faça um cartaz. Aí eu olho para o cartaz e digo: esse cartaz não está bom. E aí eu digo: esse cartaz não está bom por quê? Porque eu sou imperfeita. Tá? Então eu enxergo as minhas imperfeições. Por quê? Porque eu sou humilde de dizer que eu não sou uma super-humana. Tá? Não se separa humildade e obediência. Não se separa. Não, e são duas características que o demônio não consegue ser. Nem humilde e nem obediente. Por quê? Porque ele é soberbo. Um soberbo não obedece a Deus. Elas duas não se separam. É condição fundamental eu ser humilde, reconhecer os meus erros, para poder obedecer. Eu reconhecer que eu sou falha. E eu reconhecer e dizer assim: minha coordenadora, meu coordenador, eu só posso chegar até aqui. Daqui para frente eu não consigo. Mas Deus vai fazer o quê? Vai pegar o outro irmão para dar continuidade àquilo. Porque senão eu não precisava dos irmãos. Se é para um só fazer tudo, então só o coordenador faz. Não precisa de servo. Servos. Tá? E aí a gente vai olhando aquele que tem uma capacidade aqui, o outro que tem ali. E a gente vai juntando todo mundo, os dons que Deus deu. E a gente vai fazendo todo que Deus quer. Mas eu preciso me reconhecer com limites. Falhas, só posso ir até aqui. Porque passado desse limite você vai fazer mal feito, você não sabe fazer. Mas você não teve a humildade de reconhecer que não sabe. É condição fundamental para a nossa vida. E a obediência é condição fundamental. Nessa aparição aqui, né, tratado prático das virtudes, dos vícios e das virtudes. Deixa eu ver aqui qual é a página. Eu quero ler para vocês a parte da humildade. Cadê? Jesus? Eu anoto depois, eu não vejo, então depois eu não sei onde está. Não anotei. Então vamos lá. Mas eu vou aqui assim. Está aqui marcado, então ficou complicado. Espera, gente, vai sair. Vai dar certo, meu povo. Vai dar certo. Acho que aqui que anotei. Eu nem para anotar aqui. Meu Deus. Enorme, eu não via. Pronto, vem aqui. Aqui é o próprio Jesus falando a Beata Conchita. Tá? Jesus está ensinando o que são as virtudes e narrando cada virtude. Na virtude da humildade, né? Jesus já vai dizer assim, ó: a humildade é fundamento de todas as virtudes, seu sal e sua vida. Se não formos humildes, não conseguiremos viver as virtudes. Não conseguiremos nem que o Espírito Santo habite em nós. Deus não habita no coração soberbo. Sem humildade não pode haver obediência, pobreza ou pureza que não define. É pela humildade que nós vamos nos confessar. É pela humildade que nós nos reconhecemos pequenos, falhos. É na humildade que nós reconhecemos as nossas misérias. E por isso a humildade nos leva a Deus. Por quê? Porque a gente corre para os braços de Deus. E a gente vai dizer: Senhor, vem em socorro às minhas fraquezas. E eu posso reconhecer as minhas limitações, as minhas falhas de temperamento. E com isso preencher esses buracos com a graça de Deus. Então a humildade é a base de tudo. Não há, contudo, verdadeira obediência sem humildade. Não há. Então, o servo, por isso que as características do servo é essa autenticidade, que é a base de você ser humilde. A humildade que ele está falando aqui, essa humildade genuína, né? E essa obediência e a sinceridade absoluta.
Deus. Como é que a gente vai dizer que a gente é um servo, que a gente é um escravo, se a gente não quer se abaixar para lavar os pés do Senhor? Como? Naturalmente o servo ele é humilde e consequentemente obediente. Amém? Vamos ficar de pé? A música está excelente. Veja, é porque a música. Confia, gente, confia no Senhor. Coloca a mão no seu coração agora. Né? Vamos nos entregar a Deus. Vai entregando. Faça desse momento um momento de entrega. Um momento onde você vai entregando as suas limitações, as suas falhas. Aonde você vai entregando a desconfiança em Deus. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu não vou fazer, mas por pura birra. Vai entregando essas falhas na sua vida. Entregando tudo isso que a gente vai colocando como empecilho. A gente coloca a nossa família como empecilho. A gente coloca o nosso trabalho como empecilho. A gente coloca todas as bênçãos como empecilho. A nossa família é bênção. O nosso trabalho é bênção, não é empecilho.
essa graça de nos configurarmos a Jesus Cristo, para que a gente possa cumprir as missões que Ele nos chamar. Confirmo porque é muito forte aquela oração de São Francisco. Senhor, fazer isto. Não posso, meu irmão, não posso. Essa palavra é a palavra de Deus. Que o Senhor está nos atraindo para Ele. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala no meio de nós. Obrigada, Jesus, por nós termos essa oportunidade, Senhor, de sermos novos servos, Senhor, de sermos levantados, Senhor, por Ti. Obrigada, Senhor, por toda a graça que o Senhor derrama sobre nós, por toda a graça que o Senhor derrama nesse ministério. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos faz e o Senhor quer nos fazer santos para voltarmos para o céu. Obrigada, Jesus. Bendito e louvado seja o seu santo nome, meu Senhor. Bendito e louvado seja para sempre, Jesus. Então nós vamos pedir a intercessão de nossa mãezinha, Nossa Senhora, a modelo de serva, aquela que disse sim, sem pensar nas consequências. Que a partir de hoje a gente possa dizer sim para Deus, como Nossa Senhora disse sim. E deixar Deus cuidar, e deixar Deus providenciar, e deixar que Deus tome de conta. Viver da providência de Deus é isso. Não é só o material, mas é também toda a nossa vida. Isso é viver da providência de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai